Om. Os Devas e os Asuras, nesta época, ainda se pareciam muito. Eram brutos, ferozes, irados, queriam sobretudo predominar e escapar da morte. Mas a morte os atingia. Todas as vezes, depois das truculentas batalhas e enfrentamentos, os Devas saíam a contar seus cadáveres. E pensavam, um dia não restará nenhum de nós para contar a história. E caíam em melancolia. Mas no campo dos Asuras, também ali se contavam cadáveres, muitas vezes desfigurados sob o olhar dos abutres. Mas depois vinha Kavyamata, ou o Shasana, o primeiro sacerdote dos Asuras, que descia ao campo de batalha e com um gesto tranquilo ressuscitava cada um dos Asuras, cada um daqueles pequenos demônios. A ele, e somente a ele, Rudra um dia havia ensinado o poder e a ciência do ressuscitar. Não se pode dizer que eles, os Asuras, conhecessem a morte. Muitas vezes eram sim mortos e passavam algum tempo no reino de Yama, sofrendo como todos, mas depois voltavam à vida, sem memória e sem conhecimento. Só uma demorada ferida invisível os penetrava, uma sensação, uma incomodação persistente de já terem sido mortos um dia. E disso sofriam. Mas depois riam selvagemente ao olhar no campo dos Devas, onde esses mortos nunca voltavam à vida. Por isso, até mesmo os Asuras, que nunca morriam definitivamente, tinham de se afastar da morte. E então, aceitaram aliar-se, só dessa vez, com os Devas, para a conquista do Amritam, a água da vida, o elixir da mortalidade. Não é deste tempo e nem de outro que deuses e demônios, anjos e demônios, ou o bem e o mal, estavam degladiando. E, em várias disputas, buscavam a conquista de vários tesouros e do elixir da imortalidade. Os deuses decidiram, então, que sim, precisavam da ajuda dos demônios para bater o oceano de leite, que traria vários tesouros. Eles ofereceram aos Asuras uma parte igual do Amritam. Os dois tomariam o néctar da imortalidade. Os demônios, então, concordaram em ajudar e, juntos, iniciaram o batimento do oceano. Devas e Asuras juntos arrancaram o Monte Madura para usar como um bastão batedor. Colocaram o monte no meio do oceano e usaram a serpente Vasuki, que foi trazida lá do fundo das profundezas do oceano, para ser usada como uma corda. Enrolaram a serpente no monte, como se fosse um nó, com uma ponta para um lado e uma ponta para o outro. No lado onde ficava a cabeça da cobra, ficaram então todos os demônios, todos os Asuras, e no lado onde estava o rabo da serpente, ficaram todos os deuses. Lembrando que Vasuki é a rainha de todas as cobras, é ela que está no pescoço de Shiva. Então, uns puxavam de um lado e os outros puxavam do outro. Assim, conseguiam fazer girar o monte como um bastão batedor. E esse, então, se agitava e chacoalhava o oceano de leite. Começou um tremendo movimento profundo, movimentando todo o planeta com o batimento do oceano.
Quando o batimento começa, a respiração de Vasuki, da cobra, começa a ficar intensa e vigorosa. Gera um calor intenso e começa a soltar gases pelas narinas, pela cabeça, por onde estavam os demônios. Esse gás, esse calor quase sufoca os demônios. Logo, a serpente começa a vomitar o seu veneno e com essa insatisfação e essa angústia, ela estava por um momento de contaminar o oceano de leite. E a preocupação que o Amritam também seria envenenado pelo veneno de Vasuki. Então, Shiva aparece e diz, e vem para cuidar desse veneno. Mas é Vishnu que vem e diz: Shiva, supremo entre todos, você, com a sua astúcia, sua primícia e seu princípio em cada coisa, só você poderá beber do veneno dessa serpente, o veneno do mundo, o primeiro fruto que o mundo oferece. Só quem pode destruir o mundo pode assimilar este veneno. Só aquele que assimila o veneno do mundo tem a força da compaixão e consegue digerir esse momento. Shiva, então, responde: com prazer irei agradá-lo. Se inclina sobre o litoral do oceano e aquela massa negra de veneno que começa a banhar os seus pés. Devas e asuras paralisados observando o fenômeno. E então, do desejo da imortalidade de deuses e demônios, nasce esse veneno, esse feroz veneno. Shiva mergulha sua mão esquerda no veneno, leva à boca e bebe. Bebe, engole, mistura o veneno ao seu corpo, deixando que ele encharque, como um rio que escorre por um deserto. Os devas e os asuras o olham atônitos. O que irá acontecer? Começa a surgir uma luz, uma fluorescência desenhada no pescoço de Shiva, como uma tatuagem de um azul intenso e profundo, luminoso, que lembra a pena do pavão. Shiva continua a beber e essa mancha se expande e cresce e se aviva no seu pescoço e nunca mais desapareceria. Assim é conhecido também Shiva, Nilakanta, aquele que tem o pescoço azul. Shiva então retém o veneno em sua boca, protege o universo do terrível veneno que surge do desejo da imortalidade. Na sequência, então, o Monte Madura já não está mais firme, ele começa a afundar, começa a penetrar e eles já não conseguem girar e tremer o oceano. Surge Vishnu na sua forma de Kurma, a tartaruga. A tartaruga mergulha até o fundo do oceano, se envolve abaixo do monte e faz um apoio com seu casco, permitindo então que a montanha se apoie sobre suas costas, sobre o casco da tartaruga, para poder girar e continuar o batimento do oceano. O oceano então começa a produzir os tesouros. Aparece Lakshmi, aparece Chandra, a lua, aparecem as apsaras, aparece o cavalo branco, a mais bela das joias, a árvore dos desejos, a vaca da plenitude, o elefante branco, Airavat. Também aparece a concha, o pote e o veneno vomitado pela cobra. Então, algumas bibliografias falam de um número de tesouros, outras falam de outra quantidade de tesouros. Estes são alguns deles. E também então surge o Amritam, o elixir da vida, a água da imortalidade, o néctar que devas e asuras buscavam.
Ele surge carregado por Dhanvantari, o médico dos deuses, o promulgador do Ayurveda. É ele que te traz, num cálice sagrado, o elixir da imortalidade. Imediatamente, deuses e demônios tentam aproveitar-se dele e começam a disputar quem chega para pegar o néctar. E são os demônios quem chegam primeiro. Estavam entre os próprios demônios, então disputando quem beberia primeiro. Deixa que eu bebo aqui, traga isso para cá, me dá isso aqui. E começam a agitar esse cálice. E dizem que neste momento deixam respingar algumas gotas desse elixir sobre a superfície da terra. E é onde mais tarde se formam as minas de pedras preciosas. Nessa disputa, então Vishnu percebe a ganância e vem buscar uma tranquilidade. Se transforma no avatar Mohini, se transforma na forma da bela, encantadora, brilhante mulher. Quando Mohini aparece, ela confunde os demônios, paralisa os olhares, seca a garganta, para de tremer a respiração. E nesse momento dá a chance para que os deuses, então, recuperem o Amritão e se tenham a posse do elixir da longevidade. É nesse momento, então, na posse dos deuses, que eles bebem o elixir da imortalidade. Algumas versões diferentes sobre o final. Uma quando o filho de Indra consegue pegar o pote do elixir e foge com ele por todos os cantos da Índia. E nos lugares onde ele para descansar e bebe um pouco do elixir, são formados os 4 locais sagrados, chamadas de Kumbha Mela. 4 cidades que têm um valor místico e espiritual até os dias de hoje nas terras da Índia. Um festival que ocorre a cada 12 anos. Numa segunda versão, então, fala-se que Garuda pega o pote de Amritam e voa para longe do campo de batalha para proteger o elixir da imortalidade. Mas os deuses, então, bebem o Amritam igualmente entre eles. Mais um Asura, chamado Rakuteku, disfarçado de Deva, bebe o néctar. E antes que o néctar chegue à sua garganta, Vishnu percebe que o brilho dele não é o mesmo dos semideuses. Percebe que ele não é um deus e que ele está disfarçado. Então ele corta a garganta dele com o seu disco, o seu chakra, corta a garganta dele. E ele é dividido em 2 partes. De um lado, Raku, a cabeça, e do outro lado, Ketu, o corpo. Mais tarde, esses 2 seres vão ser planetas. Então, esse é o fim da história. Os deuses bebem igualmente e vencem os demônios. Om